Alô, amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo, quem nos ama com amor eterno. E com seu precioso sangue e único e perfeito sacrifício nos aperfeiçoou para sempre, nos dando a eterna redenção, perdoando os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso, nós cremos na sã doutrina da eterna salvação, ou seja, salvo uma vez é salvo para sempre. Desde já, quero aqui agradecer a Deus como seu príncipe para mais uma gravação de mais um vídeo, dando aí continuidade a respeito do que Deus nos está revelando como remanescentes desta graça, os temas A Última Reforma Protestante. E hoje quero falar, dentro deste tema, A Última Reforma Protestante, não existe livre-arbítrio. Desde já, quero também agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no canal. Não se esqueçam ou não deixem de dar os likes, fazer comentários e compartilhar a palavra, que é um sinal de que nós estamos crendo e entendendo da parte de Deus o que Ele está falando. E quanto àqueles que ainda não estão inscritos no canal, também escrevam, deixem seus likes, façam comentários. Se você crê, conforme está escrito, compartilhe também para a glória de Deus. Vamos fazer aqui uma breve oração, que é o princípio de todos aqueles que creem na palavra de Deus. Quando vai ensinar ou estudar a palavra de Deus, é necessário que se faça uma oração de entrega a Deus. Vamos lá? Vamos entregar aqui todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Pai amado, Pai bendito, soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, meu Pai, a Ti declaramos cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, para que sejam destruídas fortalezas, anulados sofismas, altivezes, que se opõem e se levantam contra Teu conhecimento e a Tua vontade. Pai, libera a unção, a sabedoria do Teu Espírito que permanece em nós, nos ensinando todas as coisas, nos revelando, Pai, através da Sua palavra, não somente a letra, mas o Espírito da letra. Revela-nos, meu Pai, fala-nos, meu Pai, o que nós precisamos ouvir do Senhor. Não o que nós queremos, mas o que precisamos e o que o Senhor nos quer falar. Fala, Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Lá, tema de hoje, a última reforma protestante. Não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma afronta à soberania de Deus. O livre-arbítrio tem feito e tem alimentado escândalos dentro da igreja, porque a salvação nunca se deu e nem se dará por livre-arbítrio. O livre-arbítrio para a salvação, ele não existe. Contraria as Escrituras e vai contra os propósitos de Deus quanto à eleição. E se nós pensássemos e acreditássemos que o livre-arbítrio existe, então os planos de Deus seriam frustrados. Sabe? A vinda do Senhor seria quase que uma manifestação condicionada ao livre-arbítrio do homem, porque o homem vai aceitar quando ele quiser ou não aceitar quando ele também não quiser a Cristo. Não existe isto. Biblicamente falando, não. Então, este é um dos temas polêmicos, porque aí o sistema enfermo pós-reforma tem dado muito ênfase, tem glorificado muito o livre-arbítrio do homem e menosprezado a soberania de Deus. Vamos ao tema. Texto básico está em João, no capítulo
15, no versículo 15 e 16 de João, começa aqui o entendimento do próprio Cristo, dizendo que não há livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma invenção humana, antibíblica, para contribuir no avanço do que estamos hoje vendo no meio da igreja, escândalos e tudo mais, quando o homem escolhe a Deus. E aí contribui para a apostasia, para escândalo e tudo aquilo que nada tem a ver. Então, o livre-arbítrio, ele não é bíblico e não tem respaldo de Deus, como muitos até dizem. Não, porque o homem tem livre-arbítrio e o homem tem, né, da parte de Deus, que Deus deu livre-arbítrio ao homem. Deus não deu livre-arbítrio ao homem. Nós vamos falar sobre isso, né, no estender dos temas Deus é fiel. Então, diga assim, a palavra, veja que Deus deu livre-arbítrio ao homem. Em João 15, 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, quem escolheu? Foi eu? É o homem que escolhe? Não, a palavra diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, diz a palavra, derrubando aí toda e qualquer falácia, né, ou ensinamentos que defendam o livre-arbítrio. Não somos nós que escolhe, é Ele quem nos escolheu. Então, a pergunta é, e quando se deu esta nossa escolha, que diz a palavra, que nós temos uma escolha por Ele mesmo, segundo a sua vontade e antes da fundação do mundo. Por isso, não há o livre-arbítrio para que me dê o poder de aceitar ou rejeitar a Cristo. Não existe. A soberania de Deus me escolheu antes da fundação do mundo. E aí vem Cristo e diz que não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi, diz a palavra. E quando se deu esta escolha? Efésios, capítulo 1, nos versículos capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim, a palavra do Pai, afirmando que esta escolha que Cristo acaba de falar, ela se deu para os eleitos antes da fundação do mundo, diz aqui a palavra. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando Cristo nos escolheu, quando ele diz, eu vos escolhi, que revelado no Evangelho da Graça, antes da fundação do mundo. Para ele ter me escolhido antes da fundação do mundo, eu já existia assim. Nós somos anjos revestidos de carne, nós temos uma pré-existência. Nós estamos aqui, em outros versículos, peregrinando, nós não somos. Ele mesmo disse, eles não são do mundo como também eu não sou. Estamos aqui enviados por ele e para ele voltaremos, diz a palavra. Nós viemos do céu e para o céu voltaremos. Esta eleição e predestinação eficaz é para os eleitos, os quais ele escolheu. Então, a pergunta ainda que não quer falar, que não quer calar, diz assim, onde fica o nosso livre-arbítrio? Onde fica esse tal de livre-arbítrio ensinado aí? É pós-reforma. Pós-reforma se ensina aí um falso livre-arbítrio que, sabe, muda todas as características dos ensinos a respeito da eleição, predestinação e a salvação daqueles cujos nomes, antes da fundação do mundo, também foram escritos no livro da vida. Ok? Então, onde fica o livre-arbítrio?
Será que tem mesmo livre-arbítrio? Nós vamos para uma epístola chamada Romanos, vamos lá para Romanos capítulo 9, e muitos pregadores, teólogos, não gostam muito da epístola aos Romanos, principalmente o capítulo 9, que ali revela mais uma vez o que nós acabamos de ver, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nunca escolheu nele mesmo, ele nos deu a salvação antes da fundação do mundo e confirmada em Cristo. Quando Cristo vem, ele revela a pré-existência, a eleição, diz que não fostes vós que me escolheste a mim. Mas foi o meu livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio, nem o diabo, nem os demônios têm livre-arbítrio. Tudo é soberania de Deus. Está tudo sob o controle. Nos céus, na terra, na luz, nas trevas, no inferno, tudo está sob o controle absoluto da soberania de Deus. Mas também, por que isto? Porque estamos vivendo tempos também que está dentro do controle do Pai, chamado de apostasia, várias doutrinas, estilos, né? A palavra diz doutrinas de demônios, né? Espíritos enganadores estão aí. E sabem que esta palavra livre-arbítrio tem sido um adversário ferrenho contra a eleição, contra a predestinação, porque o homem é soberano, é o homem que escolhe Deus, é o homem que aceita ou rejeita Deus. Não é verdade. Vamos aqui, Romanos no capítulo 9, versículo 11, onde fica o meu livre-arbítrio? Não fica. Nem existe biblicamente a expressão livre-arbítrio. Elas foram criadas por interpretações erradas de alguns versículos que nós vamos falar e tratar a respeito desses erros aí que muitos afirmam que está na Bíblia. O livre-arbítrio não está, mas tem versículo que afirma existir o livre-arbítrio. Mentira. Ou o homem é escravo do pecado, ou o homem é escravo da justiça. Está escrito. Há duas manifestações. Ou o homem está no império das trevas, ou o homem é libertado para o reino do Filho do amor de Deus. Colossenses 1:3. Então não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio para escravo não existe. Nunca existiu. Inventaram isto daí. Isso é doutrinas de demônios. Isso é ensinamento querendo colocar o homem como se possível fosse no lugar de Deus, nas escolhas, nas determinações, sabe? Nos desígnios do homem. Deus tem que andar agora roendo as unhas, querendo que alguém aceite ele, porque ele não teve a capacidade de escolher antes da fundação do mundo os seus eleitos, que antes do pecado já existiam com eles. Os filhos das trevas passaram a existir pós-queda de Adão. Nós, os filhos de Deus, temos uma predestência, somos predestinados e salvos, sim. Goste a teologia, os ignorantes com relação aos ensinos, com revelação da palavra, goste ou não, como vi pessoas dizer, eu detesto Romanos capítulo 9. Por quê? Porque você ama o falso livre-arbítrio, que não exalta a Deus, que exalta o homem, e Deus, coitado, né? É resistido. Vamos ver se Deus pode ser resistido. Diz aqui a palavra em Romanos capítulo 9, versículo 11. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Para quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, quem chama é Deus. O propósito, ele só vai chamar aqueles que ele escolheu. Não existe Deus chamar quem ele não escolheu. Ele pode até ouvir o Evangelho, porque o Evangelho ele tem duas manifestações do poder de Deus. O principal dele é manifestar a salvação para os que creem. E a segunda manifestação de poder é condenar a todo aquele que não crê, assim diz a palavra. Então, não eram ainda nascidos gêmeos, não tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito
de Deus quanto à eleição prevaleça, ok? E no versículo 16 vai dizer assim a palavra do Pai: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, lá nós vimos dois no mesmo ventre, não tinha praticado nada ainda, mas para que prefigurasse ali o propósito de Efésios 1:4, Deus diz que não por obras praticada por um deles, mas Deus havia amado a Jacó e aborrecido a Esaú, mostrando que Deus ama mais os seus eleitos e ama menos os que estão destinados à perdição, porque também está sob o controle do seu governo. Então, a eleição, a predestinação prevalece. E a palavra diz que não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, não depende do livre-arbítrio, não depende de quem faz obras, porque tem pessoas fazendo obras, coisas boas e tal, para herdar a vida eterna. Não existe isso. A vida eterna é uma promessa para os eleitos de Efésios 1:4, escolhido antes da fundação do mundo. Ah, mas o eleito ou qualquer um, de um lado ou do outro, pode resistir a Deus? Não. Veja aqui no versículo ainda 19, diz aqui a palavra do Pai: tu, porém, me dirás de que se queixas ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Eu, dos dois lados, acabei de falar. Tanto os que estão salvos não podem rejeitar a salvação, como também os que estão salvos podem herdar a salvação. Não pode. É vontade de Deus e ninguém pode resistir à vontade de Deus. Então, o livre-arbítrio onde fica? Não existe. Não existe livre-arbítrio. E quando é manifestada esta salvação na vida dos eleitos? Efésios, no capítulo 1, esta epístola de Efésios é uma bênção. Vamos dizer que é a coroa da revelação da graça de Deus, Efésios. Efésios, no capítulo 1, versículo 13, vai dizer: quando se manifesta a minha salvação. Como é? Vamos lá. Em Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando se manifesta, já que eu não tenho livre-arbítrio, então tem uma forma de manifestar a quem eu pertenço. A palavra diz que há um tempo que nós ouvimos um evangelho da nossa salvação. Cada um no tempo de Deus, a mensagem que Deus vai usar para que ele ouça, creia, esteja selado com o Santo Espírito da promessa, é o Espírito Santo, é o penhor que vai conosco até o tempo de o Senhor me tomar de volta. Outra mentira que ensina aí fora que o Espírito Santo sai. Não sai. No novo pacto em Cristo, os pecados perdoados, uma vez que o eleito crê nele, como diz aqui a palavra, recebe o selo do Espírito, é o penhor da sua herança, até o resgate em louvor da glória de Deus. Então, este é o tempo. E como pode se manifestar este tempo? É o meu? É o seu? Não, é o de Deus. Existe um tempo de Deus pré-estabelecido. Agora você entende porque Paulo recomenda a Timóteo: fala a tempo e fora do tempo, né? Insta, pregue a palavra. Porque às vezes as pessoas dizem: ah, mas a pessoa, eu já preguei o evangelho para ela, mas ela não aceitou a Jesus. Eu preguei o evangelho para ela e ela virou as costas para Deus. Sabe por que ela vira as costas para Deus? O eleito, porque existe um tempo. Este tempo pré-estabelecido por Deus para que se ouça o evangelho com eficácia, receba e seja salvo. Diz assim em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 2 e 3. Diz assim a palavra: porque ele diz, eu te ouvi, na onde? No tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis aí agora, sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo,
em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Há um tempo ou não há um tempo? O tempo é de Deus. Há um momento, mas a pessoa vai e prega uma, duas, não importa quantas vezes você está pregando de acordo com o que Paulo disse, Timóteo fala, a tempo e fora do tempo. Sabe por quê? Há um tempo para os eleitos de Deus pré-estabelecido. Ele diz, eis aí o tempo, o dia da sua salvação, receba. Ele, eu rejeito, eu não quero não. Não, quando o tempo chega, meu irmão, a mensagem que Deus envia para ele vai ouvir, vai crer, recebe o selo, é colocado nele um selo e um penhor até o dia do louvor da glória de Deus, que é o resgate, até o dia final. Então, nós vimos que há um tempo, o evangelho da nossa salvação, Efésios 1:3, há o tempo pré-estabelecido por Pai, ou seja, não é no dia que a pessoa ouve e diz assim, você aceita Jesus ou vai para o inferno. O tempo não é nem do pastor ou do pregador, de quem está falando a palavra de Deus. O tempo de ouvir é pré-estabelecido por Deus e para a glória de Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pregar, pregar, pregar. Quantas vezes? Não sei. O tempo é de Deus. Aí vai um recado para aqueles que dizem que nós cremos na eleição, na pré-eleição, não precisamos pregar, porque já estão salvos, não, mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, ok? Então, é sim, pregar, até que o tempo de Deus para os seus eleitos se manifeste. Ele é fiel. Então, vem aquele versículo famoso. Deus não amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho. Então, se Deus amou o mundo, todos podem ser salvos. A Bíblia diz que salvos somente os que creem. A chave deste versículo está aqui, nesta palavra. João 3,16, o famoso ponto de pregação daqueles que acreditam que todo mundo pode ser salvo, só não é salvo quem não quer, por causa deste versículo. Vamos ver? Nós acabamos de ver, diz que tendo crido. Tendo crido. Vamos lá? Diz aqui a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todos podem crer? Não. Só crê quem? João 10, 26. 26 diz assim a palavra. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ok? Nós vimos João 3,16, que afirma que Jesus morreu por todos. Aí a palavra diz, não, os que creem. Aí vai dizer, mas por que os outros não creem? Porque não é das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Então, o livre-arbítrio é uma armadilha de Satanás para ele próprio e para todos aqueles que creem e acreditam no livre-arbítrio, porque ele anula a soberania de Deus. O livre-arbítrio exalta o homem, dá poder ao homem e acaba este homem, se assim fosse, entre aspas, frustrar os planos de Deus. Então, livre-arbítrio? Não. Biblicamente não há livre-arbítrio. Nós vamos dando continuidade a este tema aí tão precioso para falar um pouco mais ainda a respeito deste assunto acerca de a reforma, a última reforma protestante. Não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é bíblico, livre-arbítrio é agressivo contra a soberania de Deus. Quanto mais continue orando pela minha vida e pelo meu ministério, e que eu continue orando para que Deus me use a tempo e fora de tempo a falar, porque revelado eu creio que há um tempo de Deus pré-estabelecido para que o eleito ouça no tempo de Deus o evangelho verdadeiro para a sua salvação. Quanto ao mais, graça e paz.